O Mota trouxe uma lista de coisas, uma lista de demandas, ou pelo menos de objetivos, que, se cumpridos, nós poderíamos, ou, na visão dele, nós chegaríamos muito próximos à normalidade, ou talvez em um estado de normalidade. E aí um desses itens destacados pelo Mota é o que a gente vai tratar agora. Jair Bolsonaro aposta no apoio do Republicanos, do Partido Republicanos, para votar o projeto da anistia na Câmara. O ex-presidente promete manter pressão para que o tema entre na pauta da casa o quanto antes e deve se reunir, inclusive, com o mandatário da sigla, Marcos Pereira, nos próximos dias. Bolsonaro já esteve com Gilberto Kassab, do PSD, Antônio Rueda, do União Brasil, e Ciro Nogueira, do PP. E lideranças desses partidos já disseram de forma reservada ter maioria nas suas bancadas para conseguir aprovar essa proposta. O apoio do Republicanos é visto como importante para a oposição, já que o presidente da Câmara, Hugo Mota, integra a sigla e pode, inclusive, ser pressionado pela cúpula a pautar, a colocar na agenda de votação esse PL da anistia. Enfim, trazer as impressões do Mota, as apostas, inclusive, de Jair Bolsonaro para conseguir pautar esse projeto e aprovar esse PL na Câmara Federal. Parece que até Tarcísio de Freitas estaria articulando nos bastidores. Ele é do Republicanos, inclusive, poderia ajudar nessa articulação. Mota, a aprovação desse chamado PL da anistia pode corrigir o que muitos consideram injustiça ou punições que foram impostas a pessoas, punições completamente desconectadas da realidade? Caniato, eu acho que corrigir não vai. Porque para corrigir um erro como esse, você teria que libertar as pessoas, indenizá-las pela injustiça que elas sofreram e tomar medidas para que isso não aconteça de novo. Um projeto de anistia só vai cuidar da primeira parte, vai tirar essas pessoas da prisão. Já é muita coisa, liberdade é tudo, mas isso não significa correção. Eu quero lembrar que coisas que aconteceram no passado do Brasil, e aqui eu não vou entrar no mérito das razões ou dos autores, eu só quero lembrar que alguns desses eventos foram considerados tão importantes que foi criada uma comissão da verdade para se corrigir o registro histórico e contar a verdade sobre o que aconteceu. Pessoas que participaram desses episódios, muitas vezes em papéis violentos, receberam indenizações milionárias, passaram a viver sustentadas pelo Estado brasileiro, o Estado que elas combateram, o Estado que elas queriam derrubar. Essa é a história do Brasil. Me espanta que existam pessoas que querem ignorar isso e querem que nós ignoremos isso. Eu acho que as duas funções mais importantes desse projeto de anistia, primeiro, claro, colocar as pessoas em liberdade. Quem tem que estar na cadeia são criminosos violentos. Isso é dificílimo no Brasil. Como o Estado não consegue ou não quer colocar os criminosos violentos, resolveu colocar outras pessoas na cadeia. Agora, o segundo papel cumprido por esse projeto de anistia, Caniato, e eu acho que é muito importante, é ajudar a separar o joio do trigo no lado político brasileiro daqueles que se dizem de direita, conservadores. Vamos ver quem é quem. Vamos ver quem realmente acredita nas coisas que diz nos seus discursos. Vamos ver. Agora, Dávila, Jair Bolsonaro tem intensificado essa articulação, já conversou com vários dirigentes partidários, né, para que esse PL da anistia seja pautado e aprovado principalmente na Câmara Federal. Agora, essas tratativas miram o Republicanos, que é o partido do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e também o partido de Tarcísio de Freitas. Jair Bolsonaro é muito próximo de Tarcísio de Freitas e também tem boa interlocução com Marcos Pereira, que é o presidente da sigla. Queria que você fizesse uma reflexão acerca desse momento e desse empenho de Jair Bolsonaro
mas também fizesse análise se essa aprovação pacifica ou estica mais a corda. Ótima pergunta, Caniato. Bom, primeiramente, o empenho do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, é muito importante, porque ele, assim como esses deputados dos partidos de centro, começam a sentir que a maré está voltando a favor do tema da anistia. Por quê? Primeiro, é nítido que houve enorme arbitrariedade e condenações injustas. E isso passa a ser reconhecido, inclusive, por um ministro do governo, que é o caso do ministro da Defesa, o Múcio, e pelo líder do governo no Senado, que é o caso do senador Jacques Wagner. Então, na hora que começa a ter um reconhecimento de que houve abuso e que houve punições muito injustas, isso começa a abrir os olhos das pessoas para entender o segundo ponto. O segundo ponto, e esse, ao meu ver, é o mais importante, é para restabelecer a confiança no Estado Democrático de Direito, porque esses processos do 8 de janeiro violaram tudo o que está no Estado Democrático de Direito. Nós tivemos inquéritos sigilosos por tempo indeterminado. Nós tivemos cidadãos comuns sendo julgados na Suprema Corte, como se estivessem em fórum privilegiado. Nós tivemos um total desrespeito ao devido processo legal e ao direito à ampla defesa. Portanto, foi um abuso atrás do outro. Aliás, não sobra uma única coisa que podemos dizer que está de acordo com o Estado Democrático de Direito. Foi uma arbitrariedade absoluta. E toda vez que existe a politização de decisões jurídicas, assusta inclusive deputados. Porque, na verdade, pela nova regra, agora fórum privilegiado é qualquer pessoa que até que foi ex-presidente ou ex-deputado pode ser julgado no Supremo. Então vai estar todo mundo, alguma hora, sendo submetida a processos arbitrários, com viés político e que desrespeitam as regras do devido processo legal. E isso assusta todo mundo. Então, vejo a anistia hoje como algo positivo por duas razões. Primeiro, restabelecer essa confiança. Segundo, reparar injustiças crassas que aconteceram e reconhecidas por todo mundo. E terceiro, como bem disse o Mota, evitar que uma hora essa arbitrariedade volte contra os próprios parlamentares que hoje deveriam estar julgando esse tema. Por isso, entendo que a questão da anistia vai avançar e é sim um avanço no sentido de frear arbitrariedades do poder judiciário que violaram direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros. Programas Pingos nos Is, recebendo inclusive as pessoas que acompanham a nossa programação pelas emissoras de rádio espalhadas em todo o Brasil. A notícia em destaque: Jair Bolsonaro apostando nas negociações feitas com várias siglas do Centrão, já se reuniu com Gilberto Kassab, com representantes do Partido Progressista, Ciro Nogueira, também fez reuniões com integrantes do União Brasil e agora há uma intensificação nas negociações feitas com os republicanos. De olho, claro, na figura do presidente da Câmara Federal, Hugo Mota, na tentativa de avançar com esse projeto, que Hugo Mota coloque na pauta de votação e, segundo a informação de líderes partidários, já haveria um número suficiente, um contingente suficiente para aprovar essa medida. Você, Cristiano Beraldo, as apostas de Jair Bolsonaro para votar esse PL da anistia, e ainda que ele não seja beneficiado, né, pelo menos em relação ao texto como está redigido ou organizado no dia de hoje, deixando de lado aquela ideia de colocar um jabuti, uma emenda, se fosse para a votação do jeito que está, Jair Bolsonaro não seria beneficiado. Mas ele está se empenhando bastante. Você acha que isso cria uma aura diferente? Isso cria uma atmosfera que pode beneficiá-lo no futuro? Bom, Caniato, pragmatismo da política, né? E a gente está tratando aqui não de um tema jurídico, porque no aspecto jurídico a gente viu o que deu cadeia de 17 anos para quem roubou a cópia da Constituição,
para quem escreveu na estátua com batom e por aí vai. Então, agora o que está tentando se encaminhar é uma solução política para que essas pessoas que estavam ali no 8 de janeiro e que foram levadas, muito provavelmente em função de um efeito manada, mesmo fenômeno que acontece depois de jogos de futebol, quando as torcidas saem do estádio, quebram tudo, sem absolutamente nenhuma lógica, nenhuma justificativa para esse tipo de ação. Aquelas pessoas, então, foram presas, foram levadas. Há relatos aí, pessoas que nem lá estavam quando o quebra-quebra aconteceu, que chegaram depois e mesmo assim foram presas e por aí vai. Então, é preciso tentar resgatar no Brasil um senso de justiça. Ou melhor, que a justiça no Brasil possa, de novo, ser representado por aquela imagem que segura a balança. Por quê? Porque a justiça pressupõe o equilíbrio. E quando nós temos um país dominado pelo crime e pela violência, onde ainda hoje estava assistindo um vídeo de uma moça que, ao sair de um pet shop, foi sequestrada quando tentava entrar no seu carro, levada embora por bandido no estacionamento de uma loja. E simplesmente fica por isso mesmo. Depois essas pessoas são pegas, vão para a audiência de custódia, são liberadas e saem às ruas para fazer maldade com os outros de novo. Então esse é o Brasil de verdade. É o Brasil onde morrem mais de 40 mil pessoas todos os anos assassinadas, onde o crime compensa, onde a chance de você ser preso por um homicídio cometido é de menos de 10%. A chance de você se dar bem num roubo que se comete é de quase 100%, onde nem de perto temos capacidade carcerária para punir todas as pessoas que cometem crime no Brasil. Então, este é o Brasil de verdade. E neste Brasil de verdade, aonde autoridades comemoram o fato de que 50% de criminosos presos em flagrante saem pela porta da frente numa audiência de custódia, onde policiais exercendo o seu trabalho, o seu papel de proteger a sociedade, são demonizados por diversos meios de comunicação e por vários pelegos de bandidos. Esse país de verdade não consegue acomodar pena de 17 anos de cadeia para quem escreveu numa estátua com batom. E isso precisa ser corrigido. A proposta de anistia, e nesse aspecto eu concordo com o Mota, não é nem anistia. Tinha que se anular essas aberrações jurídicas que a gente tem assistido, de tão mal que elas fazem para o Brasil. Mas estão tratando da anistia, que seja então a anistia. Isso é fundamental e há uma consciência sobre isso no Congresso Nacional. Aliás, Congresso Nacional, que em boa parte não está ali sendo ocupado, representando a população brasileira, pessoas que andam por aí com auréola de anjo, não. Mas mesmo essas pessoas compreendem os excessos que foram cometidos. Agora, utilizar-se deste movimento, utilizar-se desta tentativa de minimamente devolver um aspecto de equilíbrio à justiça brasileira para criar benefícios pessoais, aí a gente vai ver o jogo político indo para o tudo ou nada. Só que o que está em risco é a vida de uma mãe que não conseguirá acompanhar o crescimento de seus filhos. É a vida de um pai que não proverá mais para a sua família. São centenas e centenas de pessoas que talvez tenham que ficar no cárcere por anos e anos e anos, porque alguém, quando teve a oportunidade de fazer justiça, a justiça chegar a elas, resolveu tirar proveito próprio. Eu espero que esse não seja o caso. Pois é, inclusive, a princípio, né, esse PL da anistia prevê a anistia ou então a redução
das penas impostas àqueles condenados pelos atos de depredação do dia 8 de janeiro. E aí eu preciso retomar com Mota esse aspecto que envolve a figura de Jair Bolsonaro. A princípio, né, Mota, pelo menos de acordo com como as coisas estão avançando e vêm sendo debatidas, Jair Bolsonaro não seria beneficiado. Mesmo assim, ele empenhado, negociando, fazendo reuniões com vários líderes partidários na tentativa de fazer com que esse PL avance na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. Você acha que, a depender da decisão do Congresso, caso esse PL seja aprovado, isso pode alterar alguma coisa naquela caminhada à normalidade que nós discutíamos há pouco? Cria uma atmosfera diferente, isso pode pressionar até o judiciário, o entendimento de representantes do judiciário nas muitas ações que o envolvem? De forma nenhuma. Eu vou usar uma analogia para explicar o que eu penso. Imagina que você mora num bairro e tem uma pessoa que anda de casa em casa fazendo buraco nas paredes das casas. O que a gente está fazendo é tapar os buracos. Mas a pessoa vai continuar fazendo os buracos nas paredes da casa. É o que o Cristiano Beraldo disse quando eu dei a lista de coisas. Eu dei uma pequena parte da lista de coisas que precisava acontecer para a gente considerar o Brasil normal de novo. O Beraldo me deu um checkmate. Ele disse, o Mota falou tudo, menos o principal. E isso é uma descrição da situação que a gente vive hoje no Brasil. A gente pode falar tudo, menos o principal. Eu acho que o melhor cenário que a gente pode pensar, considerar nessa história da anistia, é que ela seja aprovada e não seja contestada. Que no momento em que ela for aprovada, um deputado da extrema esquerda não saia do Congresso, atravesse a rua e entre com ação judicial, e aí 2 horas depois sai uma decisão dizendo que aquela anistia é inconstitucional. Eu acho que esse é o melhor cenário. No melhor cenário, pelo menos na minha visão, essas pessoas são soltas, retomam a sua liberdade, mas sem nenhuma garantia que o que aconteceu com elas não possa vir a acontecer de novo. Aliás, se eu não me engano, aconteceu hoje ou ontem. Um novo lote de pessoas foi condenado em baseada, se eu não me engano. O que essa anistia vai fazer a respeito disso? Ora, se uma lição de direito pela Promotoria Pública da Espanha não adianta de nada, se comentários de organizações internacionais não adiantam de nada, se comentários no Congresso americano não adiantam de nada, uma anistia vai mudar alguma coisa? Vai fazer com que as pessoas vejam a situação de outra forma? Eu acho que não. Eu acho que, nesse aspecto em particular, a anistia pode até, seguindo o caminho de tudo que aconteceu até agora, pode até incitar os ânimos e provocar, né, uma reação. Mas eu acho que os políticos do Congresso Nacional, que se dizem liberais, conservadores de direita, essa é a prova, esse é o teste diante deles. Vamos ver como é que eles vão se posicionar. Pois é, o Mota colocou o dedo na ferida, arrancou a casquinha e deu uma cutucada ainda, viu, Dávila? Porque ele tocou em um ponto que eu queria, inclusive, abordar contigo. Quando eu perguntei lá atrás sobre pacificação versus um processo em que a corda vai ser ainda mais esticada, a possibilidade de escalada das tensões entre as instituições da República, eu precisava tocar nesse ponto que o Mota descreve, né? Ok, figuras importantes, Jair Bolsonaro empenhado, articulações, reuniões, temos um número suficiente para aprovar a anistia. Pois bem, o Mota coloca e aprova. Daí, Alcolumbre também é convencido, coloca em votação, o Senado aprova. E aí, enfim, é preciso também discorrer sobre qual seria o posicionamento da
presidência da República, mas ainda que ele vetasse, aí o Congresso derrubasse o veto, e aí um parlamentar do Congresso Nacional acabe ajuizando isso e vai para apreciação da Suprema Corte Brasileira. E aí a gente chega nesse cenário destacado pelo Mota. É um cenário muito complexo, né, Dávila, mas que é muito factível também, né? Que haja uma aprovação da anistia, mas que isso seja contestado e derrubado, né? Eu sempre digo que é importante o tamanho do placar, né? Não pode ser uma vitória apertada da anistia, precisa ser uma vitória com margem folgada e precisa ter, inclusive, votos da base governista. Isso mostra uma força política que dificilmente poderá ser contestada, porque se for, você vai esticar a corda de uma crise institucional no Brasil, porque é aquilo que eu sempre falo, às vezes a gente perde noção qual é aquele ponto de não retorno. O ponto de não retorno pode ser mais uma gota num copo cheio que transborda. E a situação no Brasil está a caminho desse ponto de não retorno, porque é uma tensão política, é uma judicialização da política, é uma politização da justiça, que é um ponto que daqui a pouco uma gotinha a mais pode ser o suficiente para ter um derramamento gigantesco. Nós temos uma convulsão social. Eu acredito que isso pode acontecer. Então, se o Congresso aprova com uma maioria folgada um projeto de anistia e isto é derrubado no Supremo mais à frente, acho que isso pode ser a gota d'água que está faltando para entornar o caldo no Brasil. A situação está muito complicada. E eu vejo que essa história de escalar a tensão política com escolhas de lideranças ministeriais, com essa atitude de salvador da pátria, de juízes contestando a realidade, mostrando uma total dissociação com a realidade do Brasil, isso chega a um ponto que as pessoas não aguentam mais. Então, eu acho que é uma situação que nós precisamos ter muito juízo, muito cuidado, muita ponderação, moderação no que a gente está fazendo e quais são as consequências das nossas decisões. Porque não é... O Mota sempre trata aqui das anormalidades do Brasil, mas tem anormalidades e anormalidades. Nós estamos na normalidade de uma crise institucional no país. Não é aquela normalidade mais ou menos atípica, nós estamos numa normalidade de uma crise constitucional. Então é preciso ter juízo as pessoas. Nós precisamos ter, como eu falo, o adulto na sala, porque senão nós podemos sim ter uma crise institucional no Brasil como não vemos há muitas décadas. Mas isso, hoje em dia, não pode mais ser descartado como uma das hipóteses se as pessoas e as instituições continuarem esticando a corda. Pois é, qual o cenário que nós poderíamos observar, né? Caso haja uma escalada de tensões entre as instituições da República. Muitos falam em uma ruptura, que tipo de ruptura? Agora, você, Cristiano Beraldo, para a gente alcançar a pacificação, alguém vai ter que ceder, alguém vai ter que falar, pera lá, vamos respirar fundo, vamos avaliar, reavaliar, é preciso respeitar a prerrogativa daquela instituição ali. Porque senão, como disse o Dávila, a gente vai chegar em um cenário de um ponto de não retorno, né? A água pode transbordar e as consequências são inimagináveis. O que a gente precisa trazer e refletir, considerar nesse cenário de aprovação do PL da anistia? Porque se a gente olha para o retrospecto das decisões da Corte mais alta da Justiça brasileira, há muitas reversões, né? Quando a gente olha para as medidas tomadas, as aprovações feitas pelo Congresso Nacional, aí a ação acaba chegando ao Supremo, né? Na verdade, a judicialização de determinadas aprovações, e há várias reversões. Dá para listar umas 3 ou 4 aqui. Bom, Caniato, nós temos alguns problemas que levam o Brasil a estar nesse cenário que a gente se encontra. Primeiro, eu vejo a falta na sociedade brasileira, no povo brasileiro, as pessoas comuns, falta um senso de pertencimento,
falta a compreensão e a prática de que o Brasil é nosso, que a estrutura pública e os representantes que estão no ambiente político tomando decisões que impactam a todos, eles estão a serviço dos eleitores, eles estão a serviço do pagador de impostos. A eles cabem tomar decisões que impactarão na vida, no crescimento, no desenvolvimento, nas oportunidades para as novas gerações. Isso não está evidente na sociedade brasileira porque nós não temos esta tradição. O povo brasileiro de verdade, além de ser meticulosamente mantido na ignorância, não é à toa que temos problemas gravíssimos na estrutura de educação do Brasil, não é à toa que se escolheu Paulo Freire como a grande referência da educação do ensino brasileiro. E aí as pessoas estão incapazes de reagir com vistas ao coletivo. Caniato, as cenas que nós assistimos diariamente de ataques da criminalidade em cima das pessoas, isso por si só já deveria ser motivo de mobilização total. O Brasil tinha que parar. Deveria haver uma mobilização verdadeira da sociedade, cobrando as autoridades, os políticos, para ações efetivas e imediatas para conter essa pandemia de violência. Pessoas arrancadas de seus carros, pessoas levando tiro à luz do dia por causa de um celular, de uma moto, de uma bolsa. Crianças arrancadas de suas mães. Quer dizer, a gente está vivendo uma loucura e as pessoas normalizaram a loucura, Caniato. Assistem a esses vídeos, ai, que loucura, né? Viram para lá e vão levar a sua vida como se nada tivesse acontecido. O pensamento parece ser, puxa, ainda bem que foi com ele e não foi comigo. Mas amanhã será com você. O que corre na veia do brasileiro parece não ser sangue. Nós estamos vivendo preocupados com os nossos umbigos, querendo nos proteger e resolver os nossos problemas. O Brasil que se dane. Cada um que defenda o seu. Fomos levados a isso. Nós não somos assim, mas nos jogaram nessa dinâmica que está destruindo o país, mas está nos destruindo juntos. As pessoas no Brasil, nesta dinâmica de sobreviver, não compreendem mais o que é viver, não compreendem mais o que é olhar para o futuro e ver que seus filhos terão um futuro melhor do que eles tiveram, do que nós tivemos na vida. O Brasil emburrece, o Brasil empobrece. O mundo está avançando, o mundo está acontecendo e o Brasil, e o povo brasileiro, Caniato, está bebendo café fake, sonhando com picanha. Nós estamos tratando de problemas elementares que o resto do mundo já resolveu há décadas. Mas no Brasil, não. A gente continua falando das mesmas coisas porque quando a gente corre atrás do rabo, quando a gente se preocupa com essas coisas medíocres e mesquinhas, que a administração pública teria que ter tido a obrigação de nos entregar, de preparar o Brasil, preparar a nossa nação para sermos competitivos para fora, enquanto a gente está discutindo a mediocridade, nós temos a casta poderosa enchendo os bolsos de dinheiro e o mundo avançando e indo embora. E a gente olhando de binóculo. Vamos precisar de um telescópio daqui a pouco para enxergar o mundo, que é um abismo entre o mundo de verdade e o Brasil, Caniato. Nós não somos um país qualquer, não. Nós estamos há 500 anos produzindo ouro, madeira, riquezas minerais, agricultura, tudo. Continuamos ricos, continuamos sendo roubados e continuamos com uma população ignorante. Não há justificativa lógica para o que acontece no Brasil. Entretanto, não vejo condições de reação. Vai acontecer o que for,
vamos chegar nas eleições do ano que vem. Ano que vem! Está chegando já. Qual será o engajamento das pessoas? Simplesmente paixões e ódios? Ou uma avaliação clara, óbvia e evidente sobre fatos concretos, sobre números, sobre evidências? Olhar para fora e dizer o que está acontecendo no mundo? Por que lá dá certo, aqui não dá? Quem são essas pessoas que estão aqui mandando nas nossas vidas? Mas tudo indica, Caniato, que continuaremos passivos, tomando as decisões erradas enquanto nação. Então, realmente, me abate aqui um desânimo muito grande, apesar de que nós não podemos desistir de falar, de alertar, de passar essa mensagem pedindo para que as pessoas acordem e compreendam o papel que elas têm no meio de tudo isso. Leonardo Anacleto escreveu: Beraldo muito preciso nessa análise, o Alexnaldo Almeida. Muito bem, Beraldo, eu concordo com você. Enfim, durante as nossas discussões, as pessoas procuram interagir aqui com a gente ao vivo na programação da Jovem Pan. E aí tem um questionamento, uma pergunta para o Mota, do José Rodrigues. Quem garante que a anistia aprovada não passará pelo mesmo processo de aborto, 40 gramas de maconha e demarcação de terras indígenas, Mota? Ninguém, exatamente. Eu ia até... Depois me lembra que eu quero fazer dar uma resposta aí ao comentário do Beraldo. Mas nesse tema específico, eu ia mencionar a questão da saidinha. O Dávila diz se a maioria, se a anistia for aprovada com um número grande de votos, a saidinha foi fim da saidinha, foi aprovado. Foi para o governo vetou, voltou para o Congresso derrubou o veto. Aí tem 3 processos contra essa lei na Corte Suprema. Amanhã pode sair uma decisão dizendo que essa lei não vale. Acabou. Que demonstração mais a gente precisa? Quando eu resisto, eu não acredito, e sei que isso vai decepcionar muita gente, não acredito, para mim não há hipótese nenhuma de ruptura. Não vai existir isso. O brasileiro é um sapo na panela de água fria que vai esquentando aos poucos. E aí eu volto aqui ao que o Beraldo disse. A gente vai se acostumando, porque nós não temos alternativa, Beraldo. Nós não temos alternativa. O brasileiro tem que criar estratégias para não ser vítima de crime. As pessoas que estão em posição de fazer coisas significativas para nos proteger estão preocupados com o bandido. Elas todo dia nos dão lição de moral. Lembrem do que uma alta autoridade disse. Não se deve sentir raiva do bandido. É errado sentir raiva do bandido. Pensem no que isso significa. Depois da gente sofrer tudo isso que o Beraldo descreveu aí, depois do show de horror diário que a gente assiste nas nossas ruas, nós ainda levamos lição de moral. Nós temos que amar o bandido. Eu li para vocês aqui uma matéria de página inteira que saiu num dos maiores jornais do país há poucos dias. Deu voz a uma especialista, abre aspas, fecha aspas, que é a favor do abolicionismo penal, que acha que prisão não é solução para a criminalidade e que está preocupadíssima com fascismo, num jogo de palavras infantil que dá a entender a quem lê a matéria que quem quer prender bandido é fascista. Agora, tem um componente, Beraldo, você fez o diagnóstico perfeito, irrepreensível, mas o prognóstico, eu acho que está... Eu vou discordar de você, porque o cidadão brasileiro, ele não aguenta mais, ele não está passivo, ele está tentando sobreviver. E eu acompanho esse assunto há mais de uma década. E eu me sentia falando no deserto. Depois juntou mais meia dúzia de heróis, dos quais eu tenho a honra de ser amigo, a maioria deles policiais, promotores de justiça, magistrados muito discretamente, porque magistrado hoje no Brasil
se ele fizer qualquer manifestação que não for de acordo com a ideologia dominante, ele leva uma tacada e a gente vê o que acontece, né? Muitos até perdem o cargo. Era um grupo muito pequeno, cabia numa Kombi, depois passou a ser um micro-ônibus, depois passou a ser um ônibus. Agora já tem bastante gente. No Brasil inteiro, muitas pessoas que não podem falar publicamente. Eu recentemente participei de uma reunião onde estavam promotores, procuradores, policiais, e eu disse para eles, eu sei que vocês não podem falar. Eu sei que vocês têm que dizer que o projeto Pena Justa é justo, que é bom, que tem aspectos positivos. Eu sei que vocês têm que usar apenado, reeducando, em vez de dizer presidiário, mas eu não tenho essa restrição. Então eu falo por vocês, e eu digo, Beraldo, sem querer ser ingênuo, nem otimista, sem propósito, mas está se criando uma massa crítica no Brasil de pessoas competentes, em cargos importantes, que estão enxergando este absurdo que você descreveu aí. E estão acontecendo coisas já no Brasil que, para mim, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas para mim são sinais de que a gente não está longe desse momento de virada, onde a gente vai poder dizer de novo, bandido tem que se dar mal. Isso, eu encerrei a minha participação na reunião dizendo isso para as pessoas que estavam na reunião. Nós, brasileiros, temos que olhar nos olhos dos nossos policiais e dizer, vocês estão lutando uma guerra justa. Não deixem que enganem vocês, não se contaminem pela ideologia, porque o crime não vai acabar nunca. Não é isso que a gente quer. O que a gente quer é uma vida normal. O que a gente quer é poder sair de casa e ir na esquina, ir no pet shop, sem correr o risco de acontecer o que aconteceu com essa moça que o Beraldo descreveu. Eu vi um vídeo na internet. Ela foi para o carro, do lado dela tinha um outro carro, pegaram ela, sequestraram e levaram embora. Esse é o resumo do Brasil. Então eu deixo aqui só os parabéns ao Beraldo pelo diagnóstico 100% preciso, mas eu quero deixar essa gota de esperança, principalmente para os nossos espectadores e ouvintes que fazem parte da justiça criminal, que são policiais, policiais civis, policiais militares, policiais penais, promotores, procuradores de justiça, magistrados. A gente precisa muito de vocês. Vai trazer vários outros assuntos. Beraldo, só vou passar a palavra para você. Você pode arrematar sobre esse ponto destacado pelo Mota, que fez um comentário em cima do seu diagnóstico, só para fechar rapidamente, se quiser fazer o seu complemento. Por favor, Beraldo. Mota, eu só tenho a dizer que eu rezo para que isso realmente aconteça, para que em breve nós possamos testemunhar a transformação do Brasil. Porque a minha esperança na ação de terceiros que deveriam estar agindo, ela vai diminuindo a cada dia, e cada dia que passa, eu fico com uma expectativa de eu ter que partir para tentar, de alguma forma, me defender e resolver o problema que me atinge quando eu estou no Brasil com a minha mulher e com meus filhos. Ô, Mota, eu vivo há quase 2 anos no Texas. Eu penso todos os dias em como será a minha volta, na perda de qualidade de vida. Não eu e minha esposa, mas a perda de qualidade de vida que meus filhos terão vivendo em São Paulo. Eu penso que vou ter que voltar com bota de cowboy num cavalo, armado até os dentes, querendo ver quem é que vai vir me enfrentar. Porque eu não aceito mais ser refém de vagabundo, Mota. O Brasil não pode mais ser refém de vagabundo. Nós precisamos ter uma ação concreta para devolver o Brasil aos brasileiros. Isso que a gente precisa para que a população se inspire.